Olá, povo de Deus, terça-feira da 13ª semana do tempo comum, 29 de junho de 2021. A nossa reflexão de hoje é a partir de Gênesis 19, de 15 a 29 e Mateus 8, 23 a 27. Estamos hoje diante de mais um conto que era passado de pai para filho e que explica a intervenção de Deus para salvar o justo e sua família. Atendendo à intercessão de Abraão, Deus vai retirar Ló e sua família de Sodoma, antes que ela seja destruída. Cada anjo, que eram dois, toma dois pelas mãos da família de Ló e se forma uma pequena caravana de 6 pessoas. É Deus que toma a iniciativa por compaixão, pois Ló estava titubeando para obedecer às ordens dos anjos. A literatura popular consagrou o pecado de Sodoma, identificando-o como a relação que se faz em coito anal. Tanto que sodomia passou a designar exatamente isso: coito anal entre homens ou entre homem e mulher. Porém, os exegetas atestam que a narrativa de Gênesis destaca mesmo a falta de hospitalidade dos habitantes de Sodoma e Gomorra, em contraste à generosa hospitalidade praticada por Abraão. Temos também na literatura popular a questão da estátua de sal, pois os anjos tinham avisado a Ló e sua família que ao saírem de Sodoma não olhassem para trás, coisa que fez sua mulher em desobediência aos anjos e se transformou numa estátua de sal. Aos que gostam de fazer leituras fundamentalistas da Bíblia, as buscas arqueológicas sobre possíveis fragmentos dos relatos bíblicos se tornam fascinantes. Não falta quem ateste que este ou aquele tijolo encontrado em alguma parte fazia parte da Torre de Babel, ou que essa ou aquela madeirinha encontrado era um pedaço da Arca de Noé, e daí por diante. No extremo sul do Mar Morto havia uma formação salina que, vista de um determinado ângulo, se assemelhava a uma mulher. O povo a chamava de a mulher de Ló e contava sua história temerosa. Eu já visitei obras de 2 tipos opostos. Uma delas, um livro chamado E a Bíblia Tinha Razão, que se transformou num best-seller que permanece até hoje com mais de 10 milhões de livros vendidos em todo o mundo. O Werner Keller, ao pesquisar fatos históricos e achados arqueológicos, diz provar que os acontecimentos narrados na Bíblia realmente ocorreram. Mas eu já vi o outro lado também, uma obra chamada E a Bíblia Não Tinha Razão, ou A Bíblia Desenterrada, que afirma exatamente o contrário. Seus autores são Israel Finkelstein e Neil Asher Silberman, arqueólogos renomados. Interessante que também passou para a história a metáfora da mulher de Ló, identificando-a como quem é curioso ou tem saudades do passado. Ela olhou para trás com nostalgia e curiosidade. Sua figura petrificada passou à nossa cultura como símbolo de uma nostalgia covarde do passado, uma nostalgia que paralisa. O passado é importante como referência histórica, mas viver apegado a ele e, na maioria das vezes, idealizando, não faz bem a ninguém. Olhar para o passado somente para não repetirmos os erros que cometemos e agradecer também pelo tempo vivido.
Mas o importante é fincar os pés na realidade, com a consciência de que o que fazemos hoje tem consequência para o futuro. Não sejamos como a mulher de Ló, para não virarmos estátuas azedas e rabugentas, saudosistas de um passado que não volta mais. Marcos 8, 23, 27. Continuamos nossa leitura do capítulo 8 de Mateus e temos hoje: Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos da fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Nesses dias passados, lemos esse mesmo episódio narrado pelo evangelista Marcos, com mais detalhes. Mateus vai direto ao ponto. O problema está na fé tímida, na fragilidade de nossa fé. Já dissemos que a barca simbolizava para eles a comunidade nascente. Pescadores que eram, na sua maioria, tornava-se fácil relacionar suas vidas com a profissão que tinham. Assim como nós hoje, mesmo não tendo tantas familiaridades com a pesca, usamos a expressão: o mar não está para peixe, quando queremos nos referir a uma situação nada favorável. Para eles, abundância de peixe significava vida abençoada, mas uma barca balançada pela tempestade era algo que lhes causava tremor e medo. Até hoje, ao nos referirmos à igreja, dizemos a barca de Pedro. Pois é, naquele tempo, a tempestade que assolava a comunidade primitiva tinha vários componentes, tais como a perseguição da parte do Império Romano, as intrigas judaicas, as divisões internas, as teorias estranhas que invadiam as comunidades. De fato, as comunidades cristãs nasceram no mar agitado pela conjuntura dos primeiros séculos. É preciso muita fé para ter a certeza da presença de Cristo dentro da barca, sofrendo conosco todas as agitações que sofremos. Podemos perguntar hoje: como navega a barca de Pedro? Em que mar ela está flutuando? Nossas ondas hoje são outras, mas o desafio segue sendo tão grande quanto. As polarizações sociais e políticas atingem em cheio nossa igreja, reproduzindo no seu interior tudo o que se passa fora dela. Acostumamo-nos a ouvir que a igreja deve estar acima dos conflitos que atingem o mundo. Mas ela está no mundo e é constituída de homens e mulheres de carne e osso que vivem no mundo. Tudo o que há no mundo, há na igreja. É claro que há coisas boas e não tão boas em todos os lugares, em todas as instituições. De vez em quando surge um escândalo aqui e acolá e abala a fé dos mais simples, daqueles que dizem: entre nós não deveria ser assim. De fato, Jesus, olhando como se exercia o poder no mundo, ele disse aos seus discípulos: vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes as tiranizam, mas entre vós não deve ser assim. Está aí o desafio a ser encarado, mas com a confiança de que Jesus não deixou o barco à deriva.
pois ele também está dentro do barco, ajudando-nos a vencer as tempestades. Um beijo no seu coração.